Todo mundo tem que respirar pelo nariz, respirar pela boca só faz mal. Não limpa o ar, não umidifica o Sim. ar, né? Muitas vezes a criança ou o adulto, a gente percebe um problema de atenção por falta de respiração nasal. Olá, tudo bem? Eu sou a Helene Costa e esse é o MCAP Entrevista. Hoje, novamente, com um quadro Papo de Networker, no qual eu recebo vários empresários e profissionais aí de sucesso para conversar um pouco sobre os seus negócios e também trazer algumas soluções para os problemas da nossa vida. Afinal, a gente tem uma série de coisas para a gente ter que resolver, não é mesmo? E hoje eu vou falar, né, que a gente vai entender um pouco melhor sobre um assunto que muitas vezes a gente deixa em segundo plano, que a gente acha que não é tão importante, que não é tão relevante, mas quando a gente precisa dela, a gente percebe que precisa de ajuda, que é a nossa voz. Né? E em eras aí de rede social, em que todo mundo quer fazer seus vídeos, gravar, se comunicar melhor, bom, a gente precisa ter uma voz que ajude, né? Que comunique. Mas a voz não é só isso, né? Não é só para comunicação. A gente tem que entender que tem todo um sistema e esse sistema influencia numa série de coisas. E principalmente para gente, que é pai, que é mãe, a gente precisa entender um pouquinho disso para avaliar como que a gente está abordando essa questão para os nossos filhos. Por quê? Porque aí nessa fase de crescimento, ainda quando eles são crianças, a gente consegue resolver uma série de problemas e evitar uma série de problemas antes deles se tornarem adultos, né? Então, para entender um pouquinho sobre isso, hoje eu estou recebendo a Lucila Michalani, que ela é fonoaudióloga clínica especializada em voz, motricidade e fala. E ela vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Então, se você gosta desse tipo de entrevista, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com quem você acha que vale a pena saber disso. Seus pais, mães, tios, avós, seus amigos, enfim. Seja muito bem-vinda, Lucila. Obrigada, obrigada. Vamos lá, vamos falar sobre a importância da fonoterapia, né? Muito bom. Então, conta um pouquinho pra gente. Antes de a gente falar especificamente sobre fonoterapia, acho que é interessante para o pessoal conhecer o seu background, conhecer né, quem é você, né, para você estar dando essas orientações, conhecer a sua história. Então, conta um pouquinho para a gente da sua jornada. Vamos lá, eu estou formada em fonoaudiologia há 23 anos. Bastante. Desses 23 anos de clínica, ou seja, estou em consultório no tete-a-tete, atendo desde os pequenos até os idosos. É um trabalho, assim, muito cativante, que tem muitas áreas de atuação. Eu me formei na PUC e depois eu fiz especializações, né, nas áreas que você falou, área de fala, área de linguagem, área de motricidade e área de voz. Você quer que eu explique um pouquinho cada área? Sim, explica um pouquinho, porque a gente acha que sabe, mas acho que é legal a gente entender, né, de uma profissional explicar pra gente que é leigo, né? Sim, vamos lá. Então, temos diferenças. O que acontece? A criança nasce, cresce um pouquinho e começa a falar, né? Quando a criança demora para falar, a gente fala que tem um atraso na linguagem, tá? Na construção aí da linguagem, tá? Começou a falar bonitinho, tal, com 1 ano e meio, 2, já forma frases e tal, ela pode apresentar trocas na fala. Então, uma área é linguagem, a outra área é a fala. Ela já fala tudo bonitinho, mas ela é um cebolinha, por exemplo, tá? Fala com troquinhas. Existem diversas trocas na fala, não só tipo cebolinha. Existe criança e adulto que às vezes fala com a língua entre os dentes, ou que não fala o R. Então, em vez de falar maravilha, fala magavilha. Tem a troca do cebolinha, que é a troca super clássica. Tem criança que come os S's e, em vez de falar pastel, fala patel, né? Tem tudo quanto é tipo de troca. Linguagem, fala. E a voz é o som que faz tudo isso. Então, quando a gente fala voz, é o som, é o que a gente está escutando, né? A fala é como se fosse a letra A, e a voz é o som que emite isso. Pode haver problemas nessas 3, tá? Então, um atraso de linguagem, quando a criança passou de 1 ano e meio, ou não fala nada, ou aponta muito, ou balbucia muito pouco, não fala. Os pais têm que começar a ficar preocupados, tá?
tô falando as áreas e tô falando as áreas nas quais eu trabalho também, tá? Então, uma criança que só aponta. Os pais falam, nossa, mas ele entende tudo. Eu falo, quer água? Ele responde que quer, mas ele aponta para a água. Ele não tem uma dificuldade de entendimento, ou seja, os pais estão preocupados com a parte cognitiva, com a parte intelectual. Mas a gente percebe que a criança ouve e entende. Ela está simplesmente demorando para falar, como se fosse demorar para andar, tá? Então, ela demorou para andar. Ela começou a andar, começou a tropeçar muito e não andou na idade que se espera. Então, a mesma coisa com a fala. Tem uma idade que se espera, tá? Passou disso, trabalhou com estimulação, interação linguística com uma fono especialista nessa área. Quando ela começa a falar, ela pode ou falar tudo bonitinho, tá? Ou ela pode apresentar trocas, tá? Então, pode ser essas trocas todas que eu mencionei. Aí a fono entra na área que chama de motricidade oral, para trabalhar a fala, tá? O que é a fala? A gente tem que botar a língua e a boca em lugares certos, tá? Então, eu tenho que movimentar a minha língua de um jeito X para falar o R e de um jeito Y para falar o T, tá? Então, para falar o R é lá em cima, para falar o T é lá em cima, lá na frente. Tem os lugares que a língua tem que bater dentro da boca. Então, isso chama motricidade. É como se fosse quando a gente fala motricidade fina, né? A criança, quando começa a escrever, pega um giz de cera deste tamanho e escreve assim, e depois ela pega a caneta. Na fala é a mesma coisa. Quando é pequenininho, só fala os sons assim, papai, mamãe, que nem usa a língua. Depois começa lá, 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 depois começa a falar o R, que é bem fininho, rá. Então, é a motricidade fina. Então, a fono trabalha com essa parte. Fala, tá ok. Ou não tá legal e a criança, muitas vezes, ela tem a falta de força muscular na língua e ou nos lábios, porque ela respira pela boca. Então, muitas vezes uma criança que respira pela boca, ela fica assim, né? A língua fica largada, lá embaixo, não faz movimento de subir para o céu, porque tem que passar o ar aqui. Essa língua largadinha lá embaixo fica sem força. Então, ela não consegue fazer esses sons mais finos, por exemplo, da barata. Então, a gente tem que fazer um trabalho de motricidade para fechar a boquinha, um trabalho de força para fechar a boquinha e junto de onde colocar a língua para falar o fonema. Então, é força, mas onde colocar. Ponto, modo articulatório e fechar a boquinha, tá? Para respirar pelo nariz. Essa é a outra área. Então, a gente trabalha com deixar a respiração onde ela tem que ser. Todo mundo tem que respirar pelo nariz. Respirar pela boca só faz mal. Não limpa o ar, não umidifica o ar, né? Muitas vezes, a criança ou o adulto, a gente percebe um problema de atenção por falta de respiração nasal. Porque não está oxigenando o cérebro como ele tem que ser oxigenado. É uma pessoa que tem mais olheira, é uma pessoa que fala, o que está acontecendo com a minha memória? Eu estou desatento. Nossa, eu estou ficando muito cansado durante o dia, porque daí dormiu mal à noite. Sim. Aí junta o ronco, tá? Porque se eu tenho uma respiração oral, muito provavelmente, não sempre, mas muito provavelmente a respiração oral, ela está associada com algum problema nariz, alguma rinite, alguma adenoide aumentada, um desvio de septo e tal. Quando está associada, a boca abre à noite também, é lógico, já está aberta durante o dia e faz o barulhão do ronco, tá? Que é outro trabalho que é feito na fonoterapia, né? Então, tudo junto. Fechei a boca para respirar pelo nariz. A gente trabalha também com a musculatura, que é do fundo da boca, para que essa musculatura esteja mais firme, não caia para trás na hora que se está dormindo, tá? Para evitar que isso aconteça. Falei pra caramba, né? Aí entra a parte da voz, tá? Eu estava falando que a voz é o som. A voz é uma identidade, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa com a voz parecida com a outra. É como se fosse uma digital nossa, né? Às vezes tem mãe e filha e tal, mas assim, a gente reconhece
tudo pela voz. A pessoa, se ela tá bem, se ela tá mal e tal. As cordas vocais estão aqui. E as cordas vocais podem ter problemas, assim como todas as outras partes do corpo. Tanto problemas assim, tipo lesões mesmo, calo, que todo mundo conhece, né? O calo das cordas vocais, que todo mundo fala, que pode vir tanto por uma, vamos chamar de tendência da pessoa, tá? Mas muitas vezes o nódulo, que é o calo, ele vem por não saber usar bem a voz, tá? Caso de quem usa muito, né? Cantores, palestrantes, apresentadores, Professores, né? Que usa muito a voz, né? Uhum. Então, precisa saber usar a voz. Precisa saber aquecer a voz, precisa saber cuidar de tudo que envolve, dar pausa, parar para beber água, parar para respirar, como falar com uma modulação e com uma entonação que ajudam a não cansar tanto, né? Então, assim, e a voz é isso. A voz, ela pode ficar ruim. Tem muita gente que fala pra mim, Lu, eu fui num show e fiquei super rouco, tal. Será que eu tô com algum problema? Passou no dia seguinte, tá? Tudo bem? Tá. O não normal, assim, a gente não quer ninguém rouco por mais de uma semana. A não ser que a pessoa esteja resfriada, tá? Ou a não ser que a pessoa esteja, que nem eu tava semana passada com uma crise de rinite, tava tudo abafadão, né? Então, assim, ficou rouco mais de uma semana, tem que ver o que está acontecendo. Tem que procurar fono, tem que procurar otorrino, né? A clínica, que eu sou parceira, eu estou nessa clínica há 21 anos, vai fazer esse ano, tem vários otorrinos. E, assim, o que é mais legal? Eu gosto muito do trabalho deles e eu vou junto com o paciente na sala de exame. Aí, eu vejo as cordas vocais na hora do exame. Eu filmo as cordas vocais, eu mostro para o paciente, ó, o que está acontecendo. Está inflamado. Vamos ficar de olho para não gerar nenhum problema. Ou, tá tudo ok, mas se você continuar com esses abusos aí, pode vir a acontecer alguma coisa. Então, tem a parte da patologia, mas tem a parte do aprimoramento também. Então, assim, a pessoa vem para mim, eu falo muito rápido, ou eu falo muito para dentro, eu não articulo, eu quero fazer vídeos promocionais, só que nossa, como eu fico, minha boca fica seca, eu preciso treinar para me apresentar e parar de ter vergonha de falar em público. Então, tem a parte tanto assim, aprimoramento, né? Ou nem aprimorar é uma coisa que você já tem, na verdade, né? Então, começamento, vamos falar assim, né? Começar a usar a voz, o aprimoramento e a patologia. Legal. Nossa, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, assim, é um universo que a gente realmente não conhece. Porque você fica aquela coisa assim, que fono é só para quando a pessoa tá falando errado, né? Exatamente. Muita gente tem essa impressão, né? E nós temos as diversas áreas de especialidade, né? Como eu optei na minha vida por ser só clínica, eu fui me aprofundando nessas 3 maiores áreas aí que abrangem bastante coisa. Mas você faz tudo isso, você faz isso bem? Faço, faço bem, eu amo o que eu faço e depois de muito tempo que você faz, acho que vira uma chavinha, né? Então, tem dia que eu atendo um pequenininho, em seguida vem um idoso, mas assim, eu amo atender todos os públicos, quando a gente faz com amor, o retorno é incrível, né? É muito gostoso, mas são muitas áreas mesmo, então tem áreas que eu não atendo, por exemplo, e que daí eu encaminho. Eu não atendo gagueira, eu não atendo pessoas com deficiência auditiva, eu não atendo pessoas que estão acamadas num hospital ou porque estão engasgando, ou porque tiveram um AVC e tem que reabilitar a fala. Essas áreas, por exemplo, eu tenho colegas especialistas e eu mando para elas, né? Então, as áreas que eu atendo são basicamente essas que eu te falei, mas é tudo muito ligado, né? É tudo muito interligado. Sim. A gente estava até conversando, né, a questão da criança, né? Às vezes a criança sofre com rinite. A rinite é muito comum, né? A rinite que daqui a pouco vira sinusite, e ataca a bronquite, os ites, né? E algumas vezes pode ser que não é só o caso, assim, a mãe não sabe por que aquilo fica recorrente, né? Sim, sim, sim. E pode ter origens ali. Boca aberta, pode ter, né? Assim, a gente mora em São Paulo, né? E cada vez mais tem mais poluição, cada vez mais tem mais calor e a gente usa mais o ar-condicionado. Sim, que é então, assim, péssimo.
Juro para você, eu acho que 1% das pessoas não tem um problema respiratório assim. Não é que precisa ficar tratando, mas que vira e mexe fica com alguma coisinha. Eu não estou Sim. falando baseado em nenhum estudo, estou falando nos meus pacientes, né? Toda hora alguém está reclamando. Nossa, agora está muito quente, eu fico no ar-condicionado direto, eu tô o tempo todo com a garganta seca. Ou, Lucila, eu respiro pela boca, e agora que eu tô dormindo todo dia com ventilador, eu fico com a boca inteira seca. A criança, muitas vezes os pais não sabem, e as pessoas não sabem que a respiração nasal é a melhor. E não é nenhuma ignorância isso, é uma área que a pessoa não entende, ponto, né? Aí eu peço para observar, falo, dá uma olhada lá na sua criança dormindo, dá uma olhada nela vendo televisão, vê se está com a boquinha aberta. Nossa, está com a boquinha aberta. Então, é uma entrada direta de bichinhos, né? Que além de piorar a rinite, etc e tal, pode deixar a criança doentinha. Adulto também, chega para mim, eu não sei o que está acontecendo, eu tô toda hora me sentindo entupida, eu falo, pede para sua esposa, pede para o seu marido observar na televisão, o que está rolando. A pessoa está com a boca aberta. Nossa, eu nunca percebi que eu respirava pela boca. Porque é uma coisa que até não te afetar, você não percebe, né? Você não percebe. Por isso que quando cai num profissional, e assim, principalmente nas parcerias, né? Na dentista, e a dentista tem esse know-how de falar, olha, pode ter a ver com a respiração. O otorrino, que lógico que vai falar da respiração, né? Assim se espera. A gente faz um conjuntão de trabalho, não dá para trabalhar sozinha, e um vai achando uma coisa para o outro, né? Ó, vai lá para ver isso, vai lá para ver o dentinho, tá tudo interligado. O dente, às vezes põe aparelho, mas se a gente não fecha a boquinha, o aparelho, ele não funciona como ele deveria funcionar para arrumar os dentinhos. Se a respiração é oral. Então, é uma baguncinha aí mais organizada, né? Nossa, é bom saber, assim. Então, além, por exemplo, desse exemplo que você deu do aparelho, que outros problemas a criança pode ter se você demorar muito para ir ver, né? Então, passou na infância, e aí entrou na adolescência e tal. Que problemas ela pode vir a desenvolver até na faculdade, enfim, se não for visto essas questões cedo? Então, assim, o que acontece? A criança, até ela entrar na puberdade, no termo mesmo da palavra, ela ainda tem elasticidade. Então, tudo que precisar ser trabalhado, tá? Seja a fala, seja fechar a boquinha e respirar pelo nariz, é mais fácil quanto menor a idade. Por quê? Porque ela tem mais elasticidade. Então, por exemplo, se eu preciso fechar a boquinha, eu vou fazer exercícios de força com a musculatura aqui, né? De lábios, bochechas e tal, ela vai ter mais facilidade de esticar. Se eu falar para você hoje, você faz pilates, vou dar um exemplo mais básico, tá mais fácil. Você não vai crescer. Você pode até falar assim, alonguei 1 centímetro no pilates, porque a gente não tem mais o que crescer, a gente tem um ponto. Então, é a mesma coisa para os órgãos fonoarticulatórios, tá? Se passou da puberdade, a criança só vai crescer mais um pouquinho. Então, eu perdi toda a elasticidade que ela tinha lá atrás, tá? Para tudo. Seja para trabalhar a fala, porque a gente precisa trabalhar a língua, seja para trabalhar a respiração, porque a gente precisa trabalhar a boca, esticar a boca. Aí você falou, vai para a faculdade e tal. Se a pessoa ficar com uma respiração oral, com o passar dos anos, ela vai tendo menos atenção. Aí chegou lá na faculdade, é muito mais difícil que eu consiga fechar os lábios dela. Então, por exemplo, porque não tem mais elasticidade. Pode ser o caso, às vezes, de uma criança, ela ter dificuldade de atenção na escola, pode ter a ver com o fato dela respirar pela boca. Exatamente. Que ela não respira corretamente. Pode ter adenoide, pode ser uma série de coisas que ela tem ali que está atrapalhando, ela não respira direito, quando ela dorme ela não tem sono profundo. De qualidade boa, não tem sono profundo, né? E aí você pode pegar muitos adultos, né? Eu pego o adulto que fala, foi no médico e tal, descobriu, fez a polissonografia, nossa, eu tô cheio de apneia, não sei o que tá acontecendo e tal.
começa a tratar, começa a melhorar, tanto com o otorrino quanto comigo, tal. Aí fala, nossa, eu estava irritado, agora eu não estou mais tão irritado. Por quê? Porque teve uma noite de sono horrível. Como é que vai ficar bem no dia seguinte, né? Mas a pessoa muitas vezes não percebe, né? Eu escuto cada ronco. Essa semana, por exemplo, estou escutando a noite de sono de um paciente, porque eu peço para eles gravarem. Você fala, gente, como é que a pessoa descansou desse jeito? Como é que descansou? Não descansa com tanta roncadeira, né? Não é um sono limpo. E aí mexe com tudo, né? Mexe com a atenção, mexe com tudo. Então, quanto antes, mais elasticidade a gente tem para trabalhar. Dá para esticar mais. E mais espaço tem de memória, né? A memória não está cheia ainda, quando se é criança. Enquanto a memória não está cheia, dá para a gente colocar mais informação lá dentro, mais fácil de trabalhar, então. Por isso que assim, a criança, né? Mais fácil, mais rápido. A criança você consegue botar numa escola bilíngue e ela, pum, começa a falar rapidinho. Você põe uma terceira língua para a criança, a caixinha está vazia. Então, tudo que está vazio é mais fácil de aprender quando se é menor. Faz todo sentido. É o cuidado, né? Realmente. Exatamente. Por isso que a gente, assim, eu falei para você, acho que é um tema super importante isso. Sim. Né, da gente entender. E entender também isso que você falou, que às vezes a gente é adulto, né? Poxa, tô dormindo mal. Isso explica uma série de coisas. Não ter paciência no outro dia, irritação, Sim. né? Falta de atenção, dificuldade para aprender. Sim. Né? Porque okay, a gente vai ficando mais velho, vai tendo mais dificuldade, como você falou, é muita informação, ainda mais hoje, né? Sim. Mas se tem esse fator, é pior ainda, né? E quanto mais divulgar, é melhor. Porque, assim, a fonoaudiologia é uma profissão que demorou um pouco para ser regulamentada, tal, mas é o que você falou, as pessoas acham que é só... Tem gente que ou acha que é só para fala, ou que é só para cebolinha, ou só para gago, ou só para surdo. Tem gente que nem associa a fono com os deficientes auditivos ou surdos, uns preferem ser chamados do nome, outros do outro, mas assim, quanto mais a gente divulga, melhor fica a informação, mais a informação se espalha para as pessoas verem. Pra vocês terem uma ideia, tem caso, coisas preventivas, a gente faz coisas preventivas em várias outras áreas, né? Então, assim, a pessoa fala, eu preciso fazer uma academia, porque senão quando eu ficar velho eu vou ficar cheio de dor, ou eu preciso fazer uma físio e tal. E na fono também tem. Pra vocês terem uma ideia, assim, mês passado, um senhor de 60 anos de idade, e assim, não é senhor, não é idoso, né? Me procurou, ele está engasgando. Super fácil, com líquido, com sólido, mas ele está bem. Ele foi até a minha sala e falou, estou engasgando. Já procurou. Tem gente que não procura. Esse problema daqui a X anos vai ficar crônico. Qual é o problema do engasgo? Vai para o pulmão. Não pode entrar nada no pulmão além de ar. Quando começa a não ter o engasgo, que é a defesa, começa a ir comida e bebida para o pulmão, a pessoa aspira e vai fazer uma pneumonia. Olha que perigo. Então, se a gente consegue divulgar as partes preventivas também, tipo aquecer a voz, para que você, que é um professor, que é um cantor, não perca, e não só, quando dá o problema eu vou correr atrás. Sim. Né? Ou vamos trabalhar a musculatura da deglutição para quando você chegar na idade de poder começar a ter uma fraqueza muscular, você segurar um pouco e talvez não ter essa fraqueza, porque a gente está trabalhando... Assim, a ideia é não ter. Se a pessoa faz os exercícios, igual a academia, faz tudo bonitinho, ela não vai ter a fraqueza muscular que vai dar problema. Quantos idosos a gente não escuta falando, tá com dificuldade de engolir? Sim, ou tá engasgando? Tá engasgando. Aposto que você tem um tio, uma tia, alguma que você já ouviu. Tá engasgando. A gente escuta, né? Pessoa tá internada, nossa, ele tá com uma dificuldade de engolir, tá tendo que comer por sonda, né? Então, assim, se faz o trabalho preventivo, é lógico que não pós-AVC, não uma coisa, mas se faz um trabalho preventivo enquanto ainda tá consciente, tá alerta, melhora muito. Tem até uma propaganda, né, que fazia a comparação entre uma pessoa já, um senhor, né, provavelmente bem acima dos 60 ali,
ele se exercitando, caminhando, e ele lá dependendo de um andador e tal. Então, é muito essa É linha, isso. né? E a gente esquece muito disso, que aqui também é músculo, né? Sim, é Tudo isso aqui é tudo. músculo. Exatamente. Então, a gente também precisa fazer esse preventivo, porque nossa, engasgar é a pior coisa que tem. Porque Exato. realmente esse risco de pneumonia, e a gente está falando já numa idade em que as doenças, quando vêm, elas já vêm numa situação que você já não tem um sistema imunológico tão ativo quando você Exato. é jovem, né? Exato. Então, assim, a gente vê como é importante, né, você entender o que é realmente a fonoterapia, né? Então, acho que esse é um episódio exatamente para isso, né? Então, entender que hoje a gente tem muitas especialidades, né? E muitas pessoas não entendem corretamente o que cada uma faz, né? Sim. Confundem fisioterapia com fonoterapia, com o personal trainer. E aí, mas a gente precisa de tudo isso. E aí, eu vejo assim que você faz parte também no grupo de negócios, e eu acho que isso facilita bastante para ter esse tempo de explicar às pessoas, de educar as pessoas Sim. sobre o que é uma coisa, o que que o otorrino faz, o que a fonoaudióloga faz, né? O que a dentista vai fazer, enfim, cada um no seu papel, né? E por Sim. que a gente precisa de cada um desses profissionais? Sim, sim, sim. Eu acho que é super importante, porque realmente é, é muita profissão que tem, né? E quanto mais passou o tempo, mais o coach, o isso, o aquilo, e realmente é muito. Até o nome da minha profissão é complicado: fonoaudiologia. Então, tem muita gente que não sabe, ponto, independente da classe social, né? Tem gente estudada que, ops, o que que faz? Não entendo direito, o que que acontece, né? E acho que assim, no mundo dos negócios, é bom a gente ter essa explicação semanal aí, né, para divulgar, para a pessoa entender, do mesmo jeito que até outro dia eu não sabia o que que era um BPO financeiro, agora eu já sei o que que é, né? Então a gente vai se alinhando para divulgar, né, os nichos todos que a gente tem hoje em dia. Antigamente a gente não tinha todas essas coisas que a gente... Antigamente era médico, advogado, professor, dentista, né? E hoje em dia tem milhares. Então, assim, quanto mais a gente fizer esse trabalho de networking e explicar para o outro que, em miúdos, assim, o que a gente faz, melhor. Eu acho que é isso que traduz, né? Você estar ali, esse relacionamento semanal, que as pessoas entendem cada vez melhor o seu negócio. E é o que você falou, você não sabia o que era BPO financeiro. Então, Exato. do mesmo jeito, com certeza tinha pessoas que não sabiam, né, tudo que você faz e o quanto Exato. aquilo é importante, né? Exato. E se você não tem uma tia fono na família, ou que nem a minha família inteira é da área da saúde. Quer dizer, inteira. Meu núcleo é a área da saúde. E o meu outro núcleo, assim, tem advogado. Área financeira, tenho amigas, mas assim, você não vai jantar com as amigas e entrar no BPO financeiro só se precisar disso, né? Então, quanto mais você se relaciona com diversos... E uma coisa que é engraçado, assim, o fato de ser semanal, esse networking é incrível. Se fosse solto, você não decora Não, o que a pessoa faz, você não decora o nome. Eu brinco com as minhas amigas, eu falo, o nome do trabalho de vocês é tudo difícil. Trabalhando no banco, troquei de área, fui para a área tal. Mas não é uma coisa que fala toda semana. Então, a minha melhor amiga, que está no banco, que mudou de área há um mês, pergunta se eu sei de cor o nome da área que ela foi. Não, porque a gente não se fala toda semana. E ela não fica falando sobre o trabalho dela toda semana. Então, eu acho que essa martelada de networking é muito maravilhosa para isso. Você não esquece o nome, sobrenome da pessoa, a especialidade dela e quais são os melhores clientes para ela, né? Com certeza. Exato. Grava, né? E Exato. aproveitando isso, eu vou pedir Grava. para você mostrar um pouquinho como é que funciona isso fazendo o seu pitch. Você quer que eu faça um pitch? Pode ser o que você fez agora na semana e faz olhando para aquela câmera ali. Vou fazer. Se você tem em casa uma criança que está ficando doentinha toda hora e você percebe que ela respira pela boca, isso não é legal. A gente tem que respirar pelo nariz, porque o nariz tem os pelinhos que limpam o ar, que vão oxigenar o nosso cérebro e o nosso corpo inteiro. Se você percebeu que a tua criança
tá com a boca seca, tá roncando durante a noite, tá ficando resfriadinha, tá na hora de procurar uma fonoaudióloga especializada e procurar um otorrino. Então, eu peço como referência crianças que estão ficando doentinhas toda hora porque respiram pela boca. Eu sou Lucila Michalani, especialista em motricidade, linguagem e voz. Maravilha, muito bom. Deu? Não, é isso. Foi 30 segundos a curiosidade? Não, foi mais, né? A gente treina tanto, né, que parece que vai, né? Mas é aquilo, você acostuma, né? Você vê que funciona porque você se Impressionante. comunica, você resume e fica muito claro aquilo que você busca. E toda semana você falando, vai ficando claro para as pessoas o que você É busca. impressionante. É esse processo educacional. Muito bom. Então, assim, a gente vê que fazendo isso, né, semana a semana, não tem como as pessoas não entenderem o que você faz e Sim. ficar claro quem você está buscando, né? Sim. Por isso que é um jeito muito efetivo, né, para Sim. alguns negócios, para algumas profissões, enfim. Não que você não tenha que ter outros canais de aquisição, mas Sim. é um canal que funciona muito bem, né? Sim, e mesmo assim, mesmo que fuja alguma coisa, porque às vezes foge, né, alguma coisa, não tem jeito, né, porque é muita informação, alguma coisinha assim, Lu, não lembro se você atende, ou eu perguntar para um outro membro, né, do nosso grupo de networking, não lembro se você, como advogado, pega essa área tal, é uma coisinha e outra que foge, mas o grosso, assim, é impressionante o poder dessa rede de networking, é muito bacana. Com certeza. E como é que as pessoas te encontram? Vamos lá, você quer que eu fale meu Pode falar seu site, Instagram? isso. Meu Instagram, meu site é mais compridinho, mas é mais fácil assim. Meu Instagram o lugar mais fácil é o fono_Lucila Michalani e também o site da Clínica Cepam, que é clinicacepam.com.br. Tá. Cepam com M de Maria no final, S no começo e M de Maria no final. Lá tem, além de eu estar lá, tem os otorrinos da clínica, tem falando sobre várias dessas partes de rinite, ouvido, tudo que você pode imaginar que tem a ver também com o meu trabalho. Então, a grande maioria das coisas que um otorrino trata, a fono como se fosse a fisioterapeuta do ortopedista, né? A ortopedista físio, o otorrino vai com a fono. Então, esses dois lugares aí são os mais fáceis de me encontrar. Perfeito. Fechou? Muito obrigada, Lucila. Obrigada. Muito bom, muito aprendizado aqui. Exato, e vocês são muito queridos, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. E você que ficou com a gente aqui até agora, espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido para você. Então, se você é pai, se você é mãe, momento aí de fazer essa avaliação, ver se o seu filho está com boca aberta quando ele não está percebendo, porque, quer dizer, quanto mais cedo a gente resolver, melhor. E aí tem as outras coisas, você é criança pequenininha que ainda não está falando, ou troca a letra. Então, tudo isso tem uma razão de ser e é legal não deixar para depois, porque quando a gente deixa para depois, fica mais difícil, leva mais tempo para resolver, tá? Então, se você se percebeu nessa situação, já entra lá no Instagram, procura a Lucila, né? E com certeza ela vai te ajudar, vai te orientar o que você precisa fazer para resolver esse problema, ok? Então, se lembra que a gente tem entrevistas como essa todas as semanas, então vale a pena você fazer parte dessa comunidade que está aqui crescendo, se inscrevendo no nosso canal e também compartilhando com as outras pessoas, com seus colegas, pais, tios, primos, enfim, são pessoas que também precisam saber um pouco sobre isso, que precisam ser orientadas sobre isso, né? Como eu falei, quanto mais cedo a gente fizer, quanto mais cedo a gente resolver isso com os nossos filhos, mais fácil vai ficar, né? E também a gente vai ter aquele sentimento de assim, missão cumprida, né? Que é o que a gente sempre busca como pai, como mãe, então cuidar o melhor possível dos nossos filhos. É isso, e eu vejo você no próximo. Até lá!